Fala, meu querido Queciano, fala, minha querida Queciana, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, meu caríssimo concurseiro, minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro na área, meninada, vindo aqui junto com essa equipe do QC, meu irmão, né? A equipe é do QC, tá? Para arrebentar e garantir a tua aprovação nos mais diversos concursos desse Brasil inteiro. E hoje a gente se dirige em especial a esse público maravilhoso de Fortaleza, o público maravilhoso do Ceará, terra abençoada, que está se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, que se aproxima. E aqui o QC está fazendo de tudo, meu filho, para você brilhar nessa prova, beleza? E a gente vai estar trabalhando com vocês alguns assuntos hoje a respeito de conhecimentos gerais, é isso mesmo, conhecimentos gerais de Fortaleza. Hoje a gente escolheu um tema super interessante, super provável de cair na sua prova, que se refere à formação territorial de Fortaleza e à formação da metrópole, né? E o processo de metropolização das fortificações à metropolização. Então a gente vai começar falando justamente disso hoje. Me acompanha. Aqui a gente vai estar falando sobre conhecimentos gerais da cidade de Fortaleza, perfeito? Conhecimentos gerais da cidade de Fortaleza, a parte aqui de geohistória de Fortaleza, se você assim preferir. E aqui eu tenho a formação territorial de Fortaleza, dos fortes à metropolização, fazer com que você entenda o processo de metropolização que hoje, né, domina aí a cidade de Fortaleza, perfeito? Então a gente vai estar trabalhando justamente essa perspectiva, essa temática a respeito da metrópole Fortaleza. E quando a gente fala de um processo de metropolização, é porque você sabe, a cidade de Fortaleza é considerada uma das grandes metrópoles do território brasileiro. E eu vou começar isso lembrando que Fortaleza tem um surgimento à beira-mar. Há uma forte vinculação da cidade com a praia que é o principal equipamento de lazer da população fortalezense, a praia que é o principal atrativo turístico da cidade de Fortaleza, a praia que é, né, geradora de emprego, geradora de renda, é essa praia, né, que vai dar origem, inclusive, à cidade de Fortaleza. E eu vou começar aqui com um texto que a gente acha muito simbólico, que é o texto de um senhor chamado Ítalo Calvino, que fala justamente das cidades. E olha, me acompanha aqui o que é que o seu Calvino vai dizer, tá? Ele diz o seguinte: a cidade não conta seu passado, ela o contém, com as linhas da mão escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes e esfoladuras. Texto aí do grande Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. E é justamente assim como Fortaleza. Fortaleza, que é quem dá origem ao estado do Ceará no ano de 1603, quando vai chegar aqui um senhor chamado Pero Coelho. Perfeito? Um senhor chamado Pero Coelho, que vai dar origem, né, ao estado do Ceará, Pero Coelho de Souza, beleza? Pero Coelho de Souza, explorador português, oriundo ali dos Açores, o primeiro representante da coroa a desbravar territórios da capitania do Ceará. Ali eu estou falando de início de século XVII. E essas imagens que vocês estão vendo são justamente parte dessas marcas, né, que a cidade carrega. Ela não conta seu passado, ela o contém, como dizia o Ítalo Calvino. Aqui é um marco, né, zero da cidade de Fortaleza, onde foi construído, e aqui a imagem, né, dá para a gente ver parte dessa realidade, aqui, ó, na beira de um rio chamado Rio Siriará, que depois viria a ser chamado de Ceará,
perfeito, é construído um forte. O forte, ou se você preferir, o fortim de São Tiago. Eu já vi São Tiago escrito com TH, eu já vi São Tiago escrito sem o H, eu já vi Santiago escrito, inclusive, como se fosse Santiago no Chile. Pouco importa para a gente. O que importa é justamente você entender, você compreender parte da realidade da formação do território fortalezense. E ali, né, nas margens do Rio Ceará, no ano de 1603, o senhor Pero Coelho vai erguer essa fortificação e inicia a ocupação territorial da cidade de Fortaleza. Eu posso afirmar de maneira muito clara que não é ali que Fortaleza vai nascer, de fato, que não é o real surgimento da cidade, mas esse é o primeiro marco histórico. Nessas margens, os colonizadores ergueram esse forte de São Tiago, na Barra do Ceará, né, que é o bairro mais antigo, diga-se de passagem, da cidade de Fortaleza, e ali é formado um povoado. E esse povoado é chamado de quê, professor? Nova Lisboa, que pertencia à então capitania da chamada Nova Lusitânia. Então aí você está entendendo um pouco da história, um pouco da formação territorial de Fortaleza, perfeito? Então nós estamos construindo parte dessa realidade. Vale destacar, justamente como a gente colocou, que essa primeira tentativa de ocupação, né, ela foi infrutífera, certo? Ela não deu muitos frutos devido à concorrência, né, devido à ocorrência, por exemplo, 2 anos depois, logo de um fenômeno natural que é a cara do Ceará, a gente tem uma seca, uma primeira grande crise hídrica, vamos dizer assim, mesmo estando na margem do rio, né, estando com a água à disposição. Os colonizadores sofreram um pouco com esse processo, perfeito, e, além disso, nós temos a questão que envolve os ventos no litoral fortalezense, porque essa área onde é construído o forte é uma área de campo de dunas. E as dunas, à época, dunas móveis, né? Essas dunas se deslocavam. Como eu tenho um litoral com a presença de ventos muito fortes, né? No caso do Ceará, basicamente todo dia o forte ele era invadido, né? Por areia das dunas. Areia vai, areia vem, areia vai, areia vem. Se você preferir, a erosão eólica que vai levar esses sedimentos para dentro, né, do forte, e isso, rapaz, é chato, né? Enche o saco, meu irmão. É tipo negócio de bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Porra, bota areia, tira areia, bota areia, tira areia, bota areia, tira areia, todo dia, meu irmão. Porra, é sacanagem, né? E aí a moçada ficou meio puta. Mas, além disso, lembrar também, né, que a gente tem outro quadro aí que merece destaque, que é o quadro humano, ou seja, ali eu tinha, né, uma tribo indígena que não era muito afeita ao processo de colonização, beleza? Os chamados índios tacarijus. Esses eram meio violentos, né? E isso gerou alguns embates, gerou alguns conflitos, fazendo com que Pero Coelho e parte dos né, seus comuns que vieram ajudar, além, é claro, de escravos, além, é claro, de indígenas, realizassem um êxodo para a cidade de Nova Lisboa, aliás, da cidade de Nova Lisboa, que era supostamente Fortaleza, para onde? Para Natal. Então eles foram para Natal, abandonaram Fortaleza, abandonaram a colonização do estado do Ceará. Mais à frente, em 1607, dois padres jesuítas vieram, né, catequizar aqui o território cearense, o padre Luiz Figueira, o padre Francisco Pinto, né, que através da catequização, de certa forma, eles conseguiram quebrar alguma resistência, né, desses próprios índios tacarijus, enfim, mas, né, não deu muito certo não, os índios entenderam a parada, os índios olharam e, mesmo, esses padres aqui vão querer alguma coisa diferente, né, eles vão querer daqui a pouco, né, eu sei o que é, então vamos fazer o seguinte, desce a chibata logo nesses padres, manda matar esses baitola, reza a lenda que mataram o Luiz Figueira e comeram o pinto, a antropofagia era algo comum, beleza? É o contrário, né? Reza a lenda. Francisco Pinto foi morto e o Luiz Figueira, na realidade, gente, ele foge, né? E ele fugiu e às margens do Rio Ceará ele levanta um outro aldeamento, que é um aldeamento chamado Aldeamento São Lourenço, beleza? Aldeamento São Lourenço. Então a gente começa a história do Ceará nesse processo, né? Nessa área aqui, nas margens do rio Ceará. E aqui uma foto, né, antiga ali
do Marco Zero na cidade de Fortaleza. Isso aqui era década de 50, não, perdão, década de 30 ainda, na cidade de Fortaleza, onde você tinha esse Marco Zero aí da nossa cidade, beleza? Então eu tenho parte desse processo que acontecia ali a partir de 1603. Contrário a esse movimento, né, contrário a essa forma de colonização que predominava a aculturação do nativo, né, a imposição da religiosidade, né, apareceu uma figura chamada Martim Soares Moreno. E o Martim Soares Moreno, por vários historiadores, entre eles, por exemplo, o historiador Barão de Studart, né, que é uma figura importantíssima da história cearense, ele é considerado o real fundador do estado do Ceará e o real fundador da cidade de Fortaleza. Beleza? Cadê Martim Soares Moreno? Trigueiro, olha aqui Martim Soares Moreno. Tá aqui, ó, à sua esquerda, beleza? Aqui é menino Martim Soares Moreno, beleza? E eu não sei se você lembra quem é o Martim Soares Moreno, beleza? É o cara que vai ter um esquema com quem, professor? Com Dona Iracema. Opa, a Iracema do José de Alencar, é a Índia, que tinha os cabelos mais escuros que os da Graúna, que morava lá na Serra da Ibiapaba, que dava duas passadas e vinha dar pro Martim na praia. E aí rolou um esquema, um late of fly entre Martim Soares Moreno e a Índia Iracema, e nasceu quem? Moacir da Cabeçona, cearense, nato, cearense como trigueiro, né? Cearense da Cabeçona, estuprador de boné, como a gente diz aqui, um menino que tem cabeça grande, né? E aí a gente diz sempre o seguinte, moçada, o Martim Soares Moreno é considerado o real fundador da cidade de Fortaleza, ele existe enquanto personagem histórica, tá? Mas a obra Iracema do Zé de Alencar é uma encomenda, né, do IHGB, do Império Brasileiro, tá? Para criar uma imagem, né, para criar um modelo ali, tá, de história. E dali você tá vendo o que? A miscigenação bonitinha. De uma índia, né, bonitinha, aquele negócio todo, esquemazinho, se apaixonou pelo português, né, rolou o esquema, e aí o que é que aconteceu? O professor é, miscigenou. Lindo, né? Coisa romântica, né? Esquece o estupro, esquece a violência de fato que aconteceram contra as comunidades nativas, romantiza o processo, olha que coisa linda, né? Juca Pirama, tá? De Gonçalves Dias é do mesmo jeito, Iracema de José de Alencar é do mesmo jeito, olha que coisa linda, olha lá, olha que coisa linda, olha, humor suspeito, quebra a doce harmonia da sesta, ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, a sua vista perturba-se diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta, tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas, ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecida. De primeiro ímpeto a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Coisa linda, né? Aí esconde toda a violência cometida pelos nativos, cometida contra os nativos pela colonização portuguesa. Não vamos ser besta, não, gente. Vamos entender a história como um processo, como uma construção. Quem narra essa história é o colonizador. Então, essa história bonitinha narrada, ela esconde essa violência. Não lembrem, não esqueçam disso, por favor. Lembrem-se sempre desse cenário. Mas o Martim era tratado como um comum, de fato. E ele consegue ali, de certa forma, desenvolver parte, tá, do processo de ocupação do território cearense. Ele convivia com os índios, né, muitos autores afirmam, quase que de uma forma fraterna, né, incorporando as práticas dele, né, um processo de miscigenação. Ele era considerado, inclusive, pelos índios como um igual, e etc, etc, etc. É lindo, é bonito. Certo? Claro, por certo, em algum momento a índiazinha se apaixonou pelo colonizador, aquele negócio todo, mas quando elas viram os escravos descendo das embarcações, meu irmão,
aquele negócio arrastando no chão, né? Aquele negócio. Hein? Os grilhões, gente, calma, os grilhões. Elas se apaixonaram também, né, pelos negros escravizados, perfeito? Após a morte de Martins Soares Moreno, a colonização portuguesa perdeu muita força no estado do Ceará, né? E isso abriu um espaço e coincidiu da mesma forma com um momento histórico, que é o quê, professor? Que são as chamadas invasões holandesas. E aí o que é que acontece? O Ceará é atacado, né, e destruído, de certa forma, né, ali no ano de 1644. E aí uma outra figura extremamente importante na história de Fortaleza vai aparecer. Quem é Trigueiro? É essa outra figura aqui que está ao lado de Martins Soares Moreno. Aqui você está vendo a figura de um senhor chamado Matias Becket ou Matias Beck, ok? Matias Becket ou Matias Beck. Duas imagens, diga-se passagem, dois olhos sobre telas, né, de Floriano Teixeira, beleza, pintor cearense, ok? Matias Beck é quem, Trigueiro? Olha o nome dele, Matias Beck. Esse nome não é um nome português, ok? Matias Beck é holandês. E junto com o engenheiro Ricardo Carr, a época das invasões holandesas, lembrando, quem invadia, né, quem ocupava, quem saqueava, quem roubava o território brasileiro era a Companhia Holandesa, beleza, né? Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, tá? Não era o Estado necessariamente português, holandês, perfeito? A Companhia Holandesa era, inclusive, uma empresa, né, privada, diga-se de passagem. Tinha financiamento do Estado holandês, Trigueiro? Tinha, mas ela era uma empresa, beleza? Então não era o Estado necessariamente. E o Matias Becker, com auxílio de um senhor chamado Ricardo Carr, engenheiro, vai construir às margens de um outro riacho, o riacho Pajeú, uma fortificação. E essa fortificação é justamente a que dá origem, de fato, à cidade de Fortaleza. Eu estou falando de que fortificação, Trigueiro? Você está falando da famosa fortificação de Schonenborch, né? O forte de Schonenborch, perfeito, o forte de Schonenborch, em homenagem ao prefeito do Recife à época, o senhor Walter Schonenborch. E aqui está o forte hoje, marcado na história e na cidade de Fortaleza, né? Avenida Leste-Oeste, passando aqui, né? Aqui para baixo, descendo aqui um pouquinho é a praia, beleza? Está aqui o forte, a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que só vai ter esse nome, né, bem mais à frente, beleza? E aqui, ó, o forte de Schonenborn, né, desenhado aqui, tá? Aqui essa área da paliçada, né, que protegeu o forte, beleza? Que era, né, uma espécie de varal, né, de varas que protegiam o forte. A moradia do comandante Matias Beck aqui no B, aqui, beleza? Um antigo armazém no ponto C, perfeito? Né? Aliás, o armazém, perdão, o antigo armazém aqui no ponto D, certo? E o caminho para um monte. Que monte é esse? O forte foi construído em cima de um monte, certo? Que monte era esse, professor? Era um monte chamado Monte Marajaítiba, certo? Ou Marajaic, ou Rincão das Palmeiras, beleza? Marajaítiba, o Rincão das Palmeiras, onde tinha um rio, um riacho. Esse riacho ele está representado bem aqui ó, na imagem, perfeito? Era passava aqui, ó. Ok? Esse riacho é o famoso Riacho Pajeú, que não é aquele da música de Luiz Gonzaga. O riacho do navio corre pro Pajeú, e o Pajeú vai despejar no São Francisco. Esse rio Pajeú aí não despeja no Rio São Francisco, tá? Ele despeja, né, ou despejava, melhor dizendo, na orla de Fortaleza mesmo, e ele foi, né, com o passar do tempo, aterrado, ele foi inundado. Então, o real fundador de Fortaleza, né, que é o senhor Martins Soares Moreno, ele convive, de certa forma, com boa parte do tempo com os índios,
Depois da morte dele, abre-se espaço para as invasões holandesas. Os holandeses vêm, Matthias Becket funda de fato a cidade, né? Funda de fato o território. Em 1649, ele vai levantar o forte de Schonenborg, beleza? Essa pequena aglomeração urbana vai começar a se formar. E as invasões holandesas elas não vão, né, se prolongar por muito tempo. É importante lembrar que o fundador de Fortaleza não passou muito tempo no seu forte, né? Vamos dizer assim. 1654 a gente tem a expulsão dos holandeses do território brasileiro, né? Não só do Ceará, mas do território brasileiro. E a capitania do Ceará ela volta às mãos, perdão, dos portugueses na figura de um senhor chamado Álvaro de Azevedo Barreto. Álvaro de Azevedo Barreto, que tem como primeiro ato, enquanto intendente, digamos assim, mudar o nome de forte, do forte. Ao invés de forte de Schonenborch, né, ele vai virar Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, Fortaleza do Ceará e, enfim, Fortaleza, que inclusive dá o nome à cidade que vocês, né, vão trabalhar daqui a pouco, beleza? E vão proteger esse patrimônio histórico. Então, Fortaleza começa o seu processo de fundação a partir desse momento. A vila começa a se desenvolver, começa a ser, né, um pequeno povoado, e Fortaleza só vai ser elevada à condição de vila, e aí é uma importante data para a prova de vocês, no ano de 1726. Anotem isso, 1726 é a data da fundação da vila de Fortaleza. Inclusive, diga-se de passagem, tá, é justamente a data de aniversário da cidade, 13 de abril de 1726, quando Fortaleza é elevada à condição de vila, e justamente nesse ano, o prefeito ou intendente à época da cidade, um senhor chamado Manuel Francês, quase que não sai, rapaz. Manuel Francês vai fazer a primeira planta da cidade de Fortaleza, tá aqui. Isso era 1726. Manuel Francês é o autor dessa primeira planta, hein? Manuel Francês, que era intendente, que era o prefeito, né? Vamos chamar assim, da cidade de Fortaleza. E aí você vai perceber algumas coisas importantes, tá? Na imagem, no primeiro croquis que a gente está vendo aqui, né? Isso aqui era o Riacho Pajeú, ó, tá? Riacho Pajeú, passava aqui, ó. E ele ia terminar justamente lá perto de quem? Aqui o Forte. Forte de Schonenborch, que mais à frente vai virar Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, né? A forca, importante lembrar, Pelourinho, ok? Prisão, cadeia pública, casa do intendente, catedral, que nada tem a ver com a catedral de hoje. Está vendo várias cruzes espalhadas pela cidade, mostrando o processo de ocupação também territorial. E veja que Fortaleza cresce primeiro para esse sentido, que é o sentido oeste da cidade, e não cresce para o leste, por conta, inclusive, do próprio rio Pajeú, que aí está. É muito provável que essas casas aqui de 2 andares não existissem à época, certo? Então, o Manuel Francês ele tentou dar uma valorizada, né, na cidade de Fortaleza, dar um up, já que ele era o prefeito da cidade. Mas isso fica muito claro quando, por exemplo, em 1790 e lá vai pedrada, tá? 1700 e alguma coisa, agora me falha a memória. Quando um senhor chamado Henry Coster, que escreve um clássico chamado Viagens ao Nordeste do Brasil, ele vai visitar a cidade de Fortaleza. E ele vai dizer que a vila de Fortaleza é edificada sobre terreno arenoso, com formato quadrangular, com 4 ruas partindo da área central, todas paralelas, mas sem conexão, correndo paralelamente, né, mas sem conexão. As casas tinham apenas o pavimento térreo, residenciais, mas em algumas residências havia calçada e etc, 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 etc. Ou seja, como é que em 1799, 70 e lá vai anos depois, né, não tinha nenhuma casa com pavimento duplo? Quando o Henry Costa diz, né, as casas têm apenas o pavimento térreo e as ruas não possuem calçamentos. Tá vendo? Né? Como é que você conhece parte da história? Como é, professor? Estudando, desgraçado. Estuda! E aqui, meu compadre, a gente vai te levar para aprovação. Não tem a menor dúvida disso. Beleza pura? Tranquilidade? Show de bola? Que maravilha. É aí que começa a história das plantas de Fortaleza, vamos assim chamar. Né? Eu vou chamar de planta. É um croquis, mas eu vou chamar de planta. Certo? Vamos fazer de doido. Tá? Então, Fortaleza começa a contar parte da sua história,
né, a partir de 1726, quando a cidade é elevada à condição, quando o povoado é elevado à condição de vila. Para ser cidade vai demorar um tempão ainda, tá? E a gente começou a virar vila. Então o que que acontece, Trigueiro? Fortaleza começa um processo ali de crescimento lento, gente, tá? Só para deixar claro, Fortaleza e nada por muito tempo foi muito parecido, certo? Fortaleza e nada foi muito parecido. O crescimento de Fortaleza nos primeiros anos foi muito lento, tá? Sendo a principal função do espaço ali, da vila, é a função de defesa, a função administrativa contra corsários, contra piratas que queriam invadir o território. Mas, assim, não tinha muita coisa, não. As cidades do interior do estado do Ceará, como Sobral, Icó, Jaguaribe, Russas, Aracati, eram cidades muito mais importantes por conta, claro, né, do famoso binômio gado-algodão, algodão e o gado, que foram atividades econômicas muito importantes na história do estado do Ceará. A fundação de algumas vilas em 1726 deu uma certa alavancada em Fortaleza, mas a gente pode deixar claro que, né, Fortaleza, no primeiro momento, não tinha esse crescimento todo, não. A Fortaleza era algo realmente pouco importante, pouco simbólico, então Fortaleza não tinha esse balaio todo, não. Fortaleza, né, até o desmembramento do Ceará, da província de Pernambuco, que aconteceu em 1799, era uma vila pobre, sem expressão econômica nenhuma, era só apoio logístico, ponto de passagem, e olhe lá, beleza? E olhe lá. Com a separação de Fortaleza, aliás, desculpa, do Ceará, da capitania de Pernambuco, isso aconteceu em 1799, chegou no estado do Ceará um senhor chamado Bernardo Manuel Vasconcelos, né, que é o primeiro governador do estado. É uma avenida muito famosa de Fortaleza, Avenida Bernardo Manuel, tá? Em homenagem ao Bernardo Manuel de Vasconcelos, beleza? Que demonstrou, de certa forma, uma grande decepção, né? Quando ele chegou, ele olhou, rapaz, é isso aqui que eu vou administrar? Puta merda. O negócio paia, meu irmão. E aí o que que acontece? A vila tinha pouquíssima infraestrutura, pouquíssimos atrativos, né? A vila não tinha muito negócio não, assim, não tinha esse balaio todo não. E aí o Bernardo Manuel ele ficou meio puto, né? Ele disse, rapaz, que negócio paia, mas o negócio fuleiragem. E aí o que que acontece? Né? A gente tem ali o crescimento muito lento, muito paulatino da vila, enfim. 1813, 1813, me falha a memória agora quem era o governador da província, mas eu acho que era o Coronel Manuel, beleza? Inácio de Loyola, se eu quero falar de Loyola, Inácio de Sampaio, beleza? Ele vai começar a desenvolver, né, algumas políticas para alavancar o crescimento da cidade, da vila. E em 1813, ele chama um arruador, um senhor chamado Silva Paulé, e Silva Paulé, Antônio de Silva Paulé, ele vai construir o primeiro plano urbanístico de Fortaleza. Cuidado para não fazer confusão. A primeira planta, que é aquela que você viu, 1726, quando Fortaleza virou vila, é do intendente da cidade, Manuel Francês. Beleza? O primeiro plano urbano de Fortaleza é de 1813, eu já estou no século XIX. Tá? E quem vai fazer isso é um arruador, né? Um senhor chamado Antônio José Silva Paulé. E o Antônio José Silva Paulé vai trazer para a gente essa planta aqui. Observem, tá? A planta de 1813, né? Uma planta básica da cidade de Fortaleza, beleza? Traçando algumas ruas em linha reta do litoral para o interior, né? Ele desprezou, de certa forma, o sentido do crescimento da cidade que acompanhava os rios. Ele adotou um plano xadrez aí já no centro aqui, ó. Tá? Ele adota um plano xadrez, de certa forma, perfeito, que era muito comum, né, na Europa. Esse plano xadrez está intimamente ligado a objetivos, né, europeus, por exemplo, helenísticos, vamos dizer assim. Então, o urbanismo ele começa a ganhar uma certa força na cidade de Fortaleza. E essa planta aí, tá, é a planta que ele chama de planta do Porto e da Vila de Fortaleza, 1813. Beleza? Essa planta não é a planta mais famosa, tá, do Silva Paulé, perfeito, gente. A planta mais importante do Silva Paulé é essa segunda planta aqui, essa de 1818, 5 anos depois, o senhor Antônio José de Silva Paulé
já elabora uma outra planta. O Ceará começa a passar por um processo, de certa forma, de modernização. Pouco depois disso, 1822, a gente, né, vira um império, o Brasil se transforma no império, tá? 1822. E em 1823, por decreto imperial, a vila de Fortaleza passa a ser cidade, assim como várias outras. Então a gente tem a transformação da Vila de Fortaleza em cidade, beleza? E aí a coisa vai começar, de certa forma, a se desenvolver, a passos muito lentos, mas a coisa vai começar a se desenvolver. E aí eu tenho a construção de algumas estradas, o porto de Fortaleza passou a exportar, por exemplo, um maior volume, né, de algodão, de açúcar, de couro, né, do próprio café que vinha do maciço de Baturité. Então Fortaleza começou a ganhar alguns espaços, né? Começou a ganhar alguma infraestrutura, beleza? E existe um momento na história do Ceará que é fundamental para o desenvolvimento do Estado, que é a instalação de algumas ferrovias no nosso estado. Observe aqui no mapa, tá? O mapinha vai mostrar parte disso, certo? A instalação de algumas ferrovias no estado do Ceará. As ferrovias passam a ser instaladas a partir do ano de 1800, tá ruim de ver ali, tá? Mas a partir do ano de 1872, beleza? 1872, eu vou instalar algumas rodovias, essas em vermelho aqui, ó, começam a ser instaladas, beleza? Um pouquinho depois de 1891 a 1900, essas rodovias mais, essas ferrovias, perdão, mais azuladas, e de 1901 a 1940, essas ferrovias mais esverdeadas aqui, ligando inclusive Fortaleza com parte da área leste, né, da área oeste, perdão, do estado do Ceará. Então a gente vai começar a desenvolver parte disso, beleza? Além disso, você está vendo aí a imagem do prédio da Santa Casa de Misericórdia, e aí você vai entender que alguns serviços passam a ser, né, instalados na cidade de Fortaleza. Alguns serviços entre mais ou menos 1860 e 1870 passam a ser instalados. A Santa Casa que você acabou de ver é de 1861. Em 1866 vai ter a inauguração, por exemplo, da iluminação pública a gás. Em 1867 a biblioteca pública. E aí começam a aparecer algumas escolas, começam a aparecer alguns calçamentos. Fortaleza necessitava de mudanças. Fortaleza necessitava fazer, né, daquele plano urbano algo mais amplo. Nós vamos ter alguns planos urbanos antes, né, do plano mais importante que a gente tem, que é de um cara chamado Adolfo Webster, mas vão aparecer alguns planos anteriores a ele. No intervalo entre Silva Paulé e Adolfo Webster, a gente vai ter o plano de um arruador, perdão, chamado Simões Ferreira de Farias, e também de um outro arruador, que era o padre Manuel Rego de Medeiros. Então, eles vão começar a mapear a cidade de Fortaleza. Mas em 1855, o prefeito da cidade, Boticário Ferreira, que dá origem, que dá nome, né, à praça mais importante da cidade de Fortaleza, e eu digo sempre a praça mais importante do estado do Ceará, né, é a Praça do Ferreira, ele vai começar um plano de expansão da cidade. Então ele contrata um engenheiro que veio do Pernambuco, um cara chamado Adolfo Webster. Olha aqui, né, 1855, beleza. O Boticário Ferreira, preocupado com a expansão da cidade, contrata o engenheiro pernambucano Adolfo Webster, que elaborou 3 plantas da cidade de Fortaleza. Primeira planta, a planta exata da capital, né, de Fortaleza, 1859, beleza, né, a planta exata da cidade de Fortaleza, que vai ser, né, construída aí nesse momento. Nós temos a planta topográfica da cidade de Fortaleza e subúrbios, 1875. Pode colocar um asterisco, essa é a mais importante, para a prova, inclusive, perfeito. E tem ainda uma terceira planta, né, que ele não batizou, certo? Que é uma planta sem nominação específica, que irá contemplar a ampliação e a consolidação do enxadrezamento da cidade e das ruas. Lembrando que eu estou na área central de Fortaleza, perfeito? Isso não é para toda a cidade. A primeira planta, aqui, ó, a planta exata do Ceará, né? Então você já está vendo o Oceano Atlântico. Aqui, ó, você está vendo o Forte, beleza? No nosso território, você está vendo aqui parte das sinuosidades do rio, tá? Você está vendo um traçado xadrez na área central. Então Fortaleza começa a se desenvolver a partir dessa perspectiva.
mas a planta mais importante, de longe, é esta, certo? E esse quadrado que você está vendo, esse quadrilátero, perdão, que você está vendo aí destacado em vermelho, é um quadrilátero que marca parte da área central de Fortaleza. Isso é feito baseado, né, numa política que era muito comum na Europa, que era muito comum na França, uma política chamada Haussmannificação, né, de criação de boulevards. Fortaleza já está começando ali a entrar num período chamado Belle Époque, a Bela Época, que é um período importantíssimo para a nossa história, né? Tem inclusive um clássico livro aqui, tá? Da Bela Época, certo? Aqui, né? Fortaleza e a Bela Época, do professor Sebastião Rogério Pontes, da Universidade Federal do Ceará. Tião, ele traz esse livro, que é um clássico aqui, né, para quem estuda um pouquinho de história de Fortaleza, quem entende um pouquinho dessa realidade. Então, o Tião ele vai dizer aqui em parte, ó, que o progresso da cidade era agora evidente. Nessa época, visitou-se, né, o sábio Agassiz, o afamado autor de A Journey in Brazil, né, que pôde escrever esta impressão. Gostei do aspecto da cidade do Ceará. Agradaram-me suas ruas largas, limpas, bem calçadas, ostentando toda a sorte de cores. Aos domingos e dias de festa, todas as sacadas se enchem de alegretes, toilettes, e grupos masculinos enchem as calçadas, conversando e fumando. Sente-se aqui movimento, vida e prosperidade. Fora da cidade, o traçado das ruas se continua através de campos que belas montanhas limitam ao longe. E aí, na Bela Época, na Bela Época, a gente está vendo o quê, professor? A gente está vendo esse afrancesamento, né, da cidade de Fortaleza, essa europeização dos hábitos, de alguma forma, e isso chegou, por exemplo, aqui na arquitetura, tá? Tá aqui. Chegou aqui na arquitetura. E chegando na arquitetura, o Adolfo Webster ele faz três grandes bulevares, que são esses três que marcam esse quadrado aí, esse quadrilátero que você está vendo. Esse aqui, tá? A direita, né? A minha direita é ótima, a direita de quem está assistindo. O Boulevard do Imperador, Avenida do Imperador, ainda hoje em Fortaleza, a Avenida Duque de Caxias e a Avenida Dom Manuel. E isso limitava basicamente a cidade de Fortaleza. Tinha mais alguns outros quarteirões depois disso, mas pouca coisa. E algumas picadas que eram estradas que saíam para fora da cidade. E Fortaleza era basicamente isso. Ó. Essa área aqui. Fortaleza era basicamente isso. Perfeito? E o Adolfo Webster ele cria nessas plantas aí, pensando na topografia da cidade de Fortaleza. Eu digo sempre que é necessário entender que o Adolfo Webster, gente, ele deixa marca, né, na morfologia espacial de Fortaleza, né, que pode ser vista até hoje. Tá? Você anda pelo centro, você vê esse traçado xadrez, né? Você vê o centro de Fortaleza, né, de cima, ele é fácil de ser compreendido a partir dessas três avenidas que a gente sempre colocou, e ele deixou claro que no momento ele desconsiderou a presença da praia, porque a praia ninguém curtia muito não, tá? Todo mundo achava ali a praia um ambiente insalubre, propagador de doença. Era uma influência da Bela Época, da Belle Époque, né? Era influência francesa. Então, tipo, mangue, rio, lagoa litorânea, isso é tudo insalubre, propagador de doença. Não tem futuro não. Inclusive a terra é esse negócio que é melhor. E a terceira planta, deixa eu voltar aqui para vocês, a terceira planta do Adolfo Webster, essa planta aqui, que não tem uma denominação, né, como a gente colocou, que é a planta da expansão urbana de Fortaleza. Está aqui no trabalho, né, do meu amigo Fábio de Oliveira Matos, Fábio que fez faculdade comigo, a Cidade de Papel, Cartografia e Fotografia na Formação do Espaço Litorâneo de Fortaleza, né, que é uma obra belíssima, tá, do Fábio, a dissertação de mestrado, se não me falha a memória do Fábio, tá, e ele que fez um trabalho belíssimo, inclusive achando aqui parte da vila de Fortaleza. Olha o Riacho Pajeú passando aqui, ó. Olha o Riacho Pajeú passando aqui na imagem, ó. Coisa linda, né? Que hoje a gente praticamente não vê, porque Fortaleza, né, aterrou parte dos seus rios, dos seus riachos, né, dos seus mangues. Fortaleza passou por um processo, né, de certa forma, maus tratos do nosso litoral, isso é muito claro.
Fortaleza vive um período muito importante, né, para o seu crescimento nessa época, tá? E essas obras foram necessárias, foram importantes, mais modernização chega à cidade para se preparar, para trazer Fortaleza para onde? Para o século XX. E o século XX, meu irmão, aí ninguém segura Fortaleza. Aí o bicho vai pegar. A chegada do século XX, ela é muito importante para a cidade de Fortaleza. Eu vou trazer definitivamente Fortaleza para o centro da economia cearense, eu vou trazer Fortaleza para o centro do estado. Nós temos, inclusive, uma mudança na hierarquia urbana das cidades cearenses, né? E Fortaleza passa por uma condição de mudança, então isso, né, representa algo muito importante. A gente começa a expandir a cidade sai daquela área central, vários novos edifícios passam a chegar no centro de Fortaleza, muita modernidade, chega o Teatro José de Alencar e chega também, né, clubes de futebol, como em 1914 o clube do Ceará Sporting Clube, em 1918 Fortaleza Esporte Clube, clube de glória e tradição, Fortaleza, é o Lion, meu irmão, tá? Ninguém segura e vai chegar, o hotel é o Célcio no centro de Fortaleza. Tem uma notícia do jornal O Povo do dia 2 de janeiro de 1932, com uma notícia muito chamativa sobre a chegada de, do Hotel El Célcio, né, no centro da cidade. É o Célcio Hotel. E a notícia diz assim, ó, vou pegar aqui, só para ler mais uma vez. Prontinho. Quando ele nasceu, o povo noticiou com destaque que ele era o primeiro fortalezense daquele porte. Nasceu belo e imponente e fazia a cidade chegar perto das nuvens e arranhar o céu. Eu acho que era um prédio de 6 andares, viu? Eu acho que era um prédio de 6 andares. Mas para aquela época, meu irmão, meu compadre, ninguém segurava Fortaleza naquele momento. Era um negócio diferente, tá? E hoje a gente consegue ter, a partir, por exemplo, de algumas imagens, uma certa dimensão do que é, olha aí, a cidade de Fortaleza. Aí você vê um processo muito claro de verticalização da cidade de Fortaleza. Isso é parte da orla, né, marítima de Fortaleza, rede hoteleira, a parte mais nobre da cidade. Peguei alguns bairros importantes, Meireles, Varjota, parte da aldeota, né, e a gente viveu na consagração ali das palavras do... Ai, meu Deus, me falta agora o autor, não é o Renato Pequeno, não, uma aldeotização, né, da cidade. Uma hora a gente vai lembrar desse processo. Fortaleza passa por outros planos urbanos, mas Fortaleza vira uma metrópole. E hoje Fortaleza é isso. Hoje Fortaleza é uma metrópole. E carrega, pelo fato de ser metrópole, todos os problemas também que grandes centros têm. Esse, inclusive, se você olhar, é um deles, né? A verticalização da orla, toda a brisa marítima que era para estar entrando aqui, ó, e refrescando a cidade, ela é barrada pelos edifícios que aqui estão. E essa brisa sobe, cai lá fora da cidade, isso gera um fenômeno importante para a gente lembrar, um fenômeno chamado Ilha de Calor. A Ilha de Calor que é uma realidade na cidade de Fortaleza, beleza? E novos edifícios estão sendo construídos, né, com altitudes, vamos dizer assim, bem elevadas, com alturas bem consideráveis, que vão ampliar ainda mais esse efeito da Ilha de Calor. É um dos nossos problemas urbanos. Hoje Fortaleza é considerada a quinta maior cidade do Brasil, tá? Tá atrás do Rio, perdão, tá atrás de São Paulo, tá atrás do Rio, tá atrás de Brasília e de Salvador, né? Correndo rumo a ser a quarta, mais de 2 milhões e 700 mil habitantes. E num estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado REGIC, Região de Influência das Cidades, Fortaleza aparece na condição de metrópole, é uma das 12 metrópoles que a gente tem. No REGIC, que é esse estudo do IBGE, nós temos uma grande metrópole nacional, que é São Paulo, duas metrópoles nacionais, que são o Rio e Brasília, e as metrópoles, né, que eles assim chamam. Mas se a minha prova disser que Fortaleza é uma metrópole nacional, professor, eu posso destacar, né, se ele me trouxer uma informação bem generalista, Fortaleza é uma metrópole nacional. Eu posso dizer que sim, que Fortaleza é uma metrópole nacional? Pode. Fortaleza é uma cidade que extrapola hoje, por exemplo, a sua influência regional. Ela passa
né, do Nordeste brasileiro, a sua influência cotidiana, comércio, têxtil, tá, o próprio turismo, são atividades extremamente importantes, extremamente relevantes da cidade de Fortaleza. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Como uma grande metrópole, Fortaleza tem ali, né, alguns problemas que a gente já citou, né, entre eles os problemas ambientais, ilha de calor, né, verticalização da orla, camada asfáltica, tudo isso interfere, mas tem um quadro não natural, um quadro social, que a gente tem que levar em consideração também. Fortaleza é uma cidade que tem uma grande segregação socioespacial. Eu mostrei ali a parte nobre de Fortaleza, a parte bela, mas Fortaleza tem hoje algo em torno de 700 favelas e áreas de risco, certo? A gente tem uma discrepância social muito acentuada, uma concentração de renda gigantesca que permite, né, que uma pequena parcela da população viva nessas condições que a gente está mostrando aqui para vocês e que a grande maioria da população não tem acesso a esses espaços, né, ela vive reclusa em uma fortaleza, perdão, não tão nobre, vamos assim colocar, né, numa Fortaleza pobre, e a gente vive parte desses traços. Então, a cidade de Fortaleza ela passa por esse processo de metropolização. Há muitos ajustes a serem feitos. Né? A especulação imobiliária é muito forte, tá? Então a gente tem todo esse cenário. O trânsito na cidade de Fortaleza ele é um trânsito complicado como em qualquer outra grande metrópole. Porém, é importante lembrar, vamos dar a César o que é de César e a Roberto o que é de Roberto. O prefeito, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ele fez grandes obras de mobilidade urbana na cidade. Eu teimo em dizer que Fortaleza é a cidade do Brasil, quiçá, tá, do planeta, que mais investiu em mobilidade urbana nos últimos 10 anos. De fato, isso chegou até as partes mais pobres da cidade, chegou até as periferias, né? A gente vê ciclofaixa, ciclovia, binários, mudança, né, de direção das ruas, viadutos, obras. A gente vê isso também na periferia de Fortaleza. Então a gente tem parte dessa realidade, né, sendo alterada aí constantemente. Como metrópole, um grande destaque, sem dúvida nenhuma, é essa terciarização da economia, muitos shoppings, muito comércio, né, uma prestação de serviços muito intensa. Então, Fortaleza chegou à condição de metrópole, de onde não sairá mais e consolida-se cada vez mais na hierarquia urbana brasileira como sendo um grande centro da nossa economia. Beleza, galera? Tranquilidade, show de bola. Você que esse ano vem para cá, porque o que concurso está arrebentando a boca do balão. E é assim que você vai garantir a tua aprovação nos próximos concursos, quiçá na Guarda Municipal de Fortaleza. Beleza? Tranquilidade, meninada. Show de bola. Agradecer a todo mundo que participou desse momento com a gente, tá? E dizer para vocês que aqui, meu irmão, o QC vai te levar para qualquer lugar que você queira ir. Vem com a gente, porque aqui é aprovação garantida. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, meninada. Tchau, tchau.